certo, a gente volta agora a falar sobre bullying com a psicóloga Priscila de Sá. Priscila, eu queria comentar uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que mostra a percepção de alunos sobre o bullying. Tem números aqui bem assustadores, eu diria. Olha só, vamos aos dados da pesquisa da ABRAPIA, né? Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Segundo essa pesquisa, 40,5% dos alunos admitiram estar diretamente envolvidos em casos de bullying. É um número muito alto, né? 60,2% afirmaram que o bullying ocorre com mais frequência dentro das salas de aula. 80% das crianças que participaram manifestaram sentimentos contrários aos atos de bullying, como medo, pena e tristeza. 41,6% daqueles que admitiram ser alvos de bullying disseram não ter solicitado ajuda aos colegas, professores ou família. 23,7% dos que pediram ajuda foram atendidos. Muito pouco, né? 69,3% admitiram não saber as razões que levam à ocorrência de bullying. E 51,8% dos alunos autores de bullying afirmaram que não receberam nenhum tipo de orientação ou advertência quanto à incorreção de seus atos. Vamos comentar um pouquinho esses números? Vou começar aqui pelo último, né? Um pouquinho mais da metade dos alunos agressores afirmam que nunca foram orientados, não receberam nenhuma advertência, ou seja, não sabem que estão fazendo errado. Será que a gente pode acreditar aí na honestidade dessas crianças ao responderem à pesquisa? Sim e não, mas a gente pode imaginar o que aconteça, né? Então, até que ocorra uma briga grande e que você vê uma criança sangrando, pouca gente corre para socorrer uma criança que esteja sendo vítima de agressão verbal, por exemplo. Eu posso falar baixinho para o meu colega do lado, da carteira do lado, uma palavra bem feia a respeito dele e ele esconder aquela dor. Mas se eu não estou perturbando o andamento da aula, quem é que vai parar a aula para dar uma lição de moral em mim ou dizer que eu não devo fazer isso, enfim. Sem contar que, geralmente, quem agride, quem pratica o bullying, ele acaba causando risada, né, nos colegas. Os colegas riem, são as testemunhas, aqueles que não são nem os autores diretos de bullying e nem as vítimas da agressão. Então, as testemunhas, elas riem porque elas têm medo de se tornarem elas mesmas o próximo alvo. Elas não dão bronca no agressor porque elas falam, bom, se eu der bronca, ele vai descobrir um defeito em mim e vai se voltar contra mim. E também não atacam a vítima porque sabem, no fundo, que aquilo não é certo. Então, a testemunha é aquele covarde que fica na dele para não sobrar para ele. Essa que é a verdade. Até o número aqui, né, 80% sente medo, pena, tristeza, mas são também poucos não se manifesta. os que defendem, poucos os que se envolvem. Eu fiquei questionando aqui esse número de mais de 50%, né, dos autores afirmam que não tem nenhuma orientação, porque o bullying é uma atitude intencional e a partir do momento que eu estou intencionalmente agredindo uma pessoa, eu posso imaginar que isso está causando algum mal a essa pessoa e que isso é errado, né? Mas aí é que tá, a gente tem que observar quais são os programas de televisão que essas crianças assistem. São programas que fazem piada com pessoas diferentes, pessoas esquisitas, né? Então, o fazer piada com o outro, o que é, né? Que são aqueles programas em que se ri da desgraça alheia, né? Do sujeito que caiu, enfim, a gente vê isso, vídeos na internet, ri da desgraça do outro, do sujeito que caiu, que tomou um tombo, que escorregou, enfim, que se afogou, que tomou um banho de enxurrada. A gente tem a tendência a rir da desgraça alheia. A gente não gosta quando é com a gente, mas dos outros a gente até acha engraçado. É do ser humano, né? Essa certa dose de maldade, enfim, de rir da dor do outro. Agora, até que ponto essa dor já não é mais para você rir, é para você se sentir solidário. É quando você vê que o outro não tem capacidade de superar, levantar e sair dando risada, e ele está sofrendo muito e você continua a rir, porque você tem um comportamento muito inadequado, né? Então, por que eu estou precisando rir de alguém que está sofrendo muito? Quer dizer, o que está acontecendo com a minha dor, com a minha vivência da dor? Né? O que acontece quando em casa eu manifesto que estou sofrendo? Homem não chora, é o que eu escuto todos os dias. Enfim, então, é como você disse, a educação vem de casa, né? Não dá para fugir.
outros números aqui, mas eu acho que um explica o outro. 41,6, ou seja, quase metade, né, das crianças que são alvos de bullying, dizem que não pedem ajuda, nem aos colegas, nem professores, nem família. Mas acho que o próximo número explica, né? Apenas 23,7 dos que pedem ajuda são atendidos. Então, a criança, consequentemente, acaba vendo que não adianta pedir ajuda, né? Primeiro, ela é inibida de pedir socorro justamente porque é feio, né? É feio você pagar o mico e é feio você dizer que está sofrendo por causa do mico, né? Então, você é tido como, o cara não aguenta nada, é um fracote, enfim. E as autoridades, ou seja, as pessoas de poder que poderiam fazer alguma coisa com ele, muitas vezes ficam de mãos atadas e não sabem bem como julgar até que ponto isso é normal ou passou dos limites. Existe mesmo muita falta de concordância e muita falta de coerência sobre o que é razoável ou não. Bom, vamos responder a pergunta da Rosane do Rio de Janeiro. Ela tem uma filha de 7 anos, a filha sofre bullying na escola onde está estudando atualmente. Eles mudaram de cidade, a família mudou de cidade faz pouco tempo e o grupo meio que rejeitou a criança, é o que ela diz. Ela quer saber o que ela faz, se ela tenta afastar a criança desse grupo, desses colegas, aconselha a criança, se ela afasta a criança ou se ela aconselha a criança a enfrentar, né, essas pessoas e como é que ela pode ajudar a menina a superar esses pequenos traumas. O ideal é que a mãe desenvolva uma sensibilidade para perceber quanto de dor o seu filho aguenta. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai poder, ao longo da vida, aplainar todos os caminhos dos nossos filhos para que eles andem sempre sobre rosas. Né? Exato. A gente não vai poder fazer com que ele seja sempre querido, bem aceito em todos os ambientes que ele frequente. Agora, se ele está sendo vítima de uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, se está tendo sintomas físicos, ou seja, a concentração está prejudicada, o sono está prejudicado, desenvolveu de repente uma alergia, tem uma diarreia antes de sair, antes de ir para a escola. Isso é muito comum, a criança manifesta muito com o intestino, né? Qualquer alteraçãozinha. Tem uma febre, alguma coisa assim, isso significa que essa dor já passou do nível do suportável. O que eu recomendo é o seguinte: se houve episódio de violência física, afaste, porque você tem que, por obrigação, preservar e zelar pela integridade física do seu filho em primeiro lugar, né? Então, se houve episódio de violência física, de agressão, uma coisa que foi séria, afaste na medida do possível, ver se dá para trocar de sala ou pedir para alguém ficar atento, algum funcionário da escola ficar mais atento e proteger mais essa criança que está ainda em fase de adaptação, né? Parece que é uma escola nova, uma cidade nova, enfim. Outros hábitos, às vezes você chega com um sotaque diferente e já é razão para você ser discriminado, né? Enfim. Agora, se não houve um episódio de agressão física e você acha que com o tempo é capaz de essa criança ir se tornando mais forte, o ideal é que você converse, né, com a criança, que você converse com ela e que faça com que ela mesma busque forças. Mas então, por nunca exemplo, desmerecendo o sofrimento. Não, isso não é nada. Não, encorajando que fale. A criança tem que perceber que a mãe está entendendo, está percebendo o que está acontecendo, está acreditando, né? Exato, inclusive a mãe com 7 anos já pode falar para ela isso, justamente: olha, filha, a vida é assim, as pessoas são cruéis, às vezes a gente vai num ambiente e não é gostado, não é amado. Conta a história do patinho feio, isso serve sempre, né? É uma metáfora que serve sempre. De repente ali no meio dos outros patos ele não era aceito, mas de repente no meio dos cisnes ele foi super integrado e aceito. Será que não é isso que está acontecendo com ela? Será que não vai haver outros grupos onde ela vai ser aceita? De repente colocá-la numa atividade extracurricular para mudar de ambiente e ela ter outras experiências sociais mais positivas e perceber, não, pera lá, não é comigo, né? De repente vão deixar ela mais segura, né? Exato. Descobrir o que essa menina tem de talento que possa ser ressaltado. Filha, você concorda com o que eles dizem? Não, eles estão sendo cruéis. Tá, você acha que você é isso mesmo que eles estão falando? Você não pode se sentir por baixo, você é uma menina especial, enfim, inteligente, tem qualidades. O importante é falarem sobre isso, o importante é estar muito perto. Agora, achar que você vai proteger seu filho do mundo mal, que você deve se falar, não, você não precisa desse pessoal, você não precisa dessa gente, vem aqui, fica Essa embaixo. Essa escola não é boa, vou colocar em outra escola. Exato, fica embaixo da minha asa para sempre. Isso é ilusório. Dá vontade de fazer, mas é ilusório. Até porque o bullying, ele ocorre em todo o ambiente
onde tem aí um grupo de crianças, um grupo grande de crianças, ele ocorre, não importa se é uma escola pública, se é uma escola particular, muitos pais podem ter essa percepção, ah não, mas numa escola particular isso não deve acontecer. Não, isso acontece em todos os ambientes, não só a escola, onde tem aglomeração de crianças, aglomeração de jovens, isso acontece. Agora, como eu falei, a gente não pode segregar sempre, né? A ideia, a palavra-chave é sempre fortalecer a autoestima da vítima, né, de bullying. Que ela tenha uma segurança apesar do que falem dela, apesar do que pensem dela. Até porque se ela se demonstrar segura, a brincadeira vai deixar de ter graça para os agressores, né? A graça é justamente em intimidar essa criança, mas se ela não se intimida, não tem graça, né? Às vezes, se ela mudar o tom de voz ou fingir que não está aí, ou de repente engrossar a voz, enfim, descubra uma tática que funciona para desarmar, né, o agressor. Vamos atender uma ligação. Ricardo de Cotia. Alô? Alô? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu sou professor numa escola aqui em Cotia. Há 3 anos nós desenvolvemos um projeto onde o carro-chefe é bullying. E eu gostaria que fosse abordado, se possível, sobre a questão do bullying horizontal, que é entre pares, né, entre iguais, e o bullying vertical, que é entre professor e aluno, ou adulto e criança. Tá? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada, muito obrigada pela participação. E aí, Priscila, a gente comentou um pouquinho isso no início, né? Vamos retomar essa questão que o professor Ricardo trouxe? Em primeiro lugar, professor Ricardo, eu quero dar os parabéns para você, parabéns para a sua escola, porque parece que é bastante sensível a essa problemática. E isso é muito bom, porque quando uma medida dessas vem de cima para baixo, né? Vertical no sentido oposto, ou seja, vem do chefe, né, para os empregados, para os funcionários, para o corpo docente, enfim, isso contagia positivamente as crianças a viverem num ambiente mais saudável, mais amigável, menos hostil. Quem dera pudéssemos nós ter em todas as escolas iniciativas como essa. Agora, dor é dor sempre, não faz diferença se é horizontal, se é vertical, se vem do seu semelhante ou se vem de alguém com mais poder sobre você. É que quando vem de alguém com mais poder sobre você, talvez você fique mais impossibilitado de agir. Se bem que quando vem de um colega seu, né, que você gostaria que te quisesse bem, você percebe como ele tendo mais poder sobre você, ainda que ele tenha as mesmas condições financeiras, físicas, socioeconômicas, enfim. Se você se percebe inferior, ainda que isso não corresponda à realidade, você não vai reagir, você não vai se defender. Então é por isso que eu insisto muito, que a chave está na autoestima, está em fortalecer o seu autoconceito. Quem eu sou, o que eu sou capaz de realizar, o que eu tenho de bom, isso é o que importa. Focar nisso e mostrar isso para o mundo. Bom, então essa é a dica para os pais da criança que é vítima, né? Fortalecer a autoestima dessa criança, porque não é possível, como você disse, proteger a criança de tudo na vida o tempo todo, né? Agora, aquele pai que tem um filho agressor, como é que ele identifica isso? Se vem a reclamação da escola, é mais fácil. Agora, como é que em casa ele pode identificar isso? Essa criança tem um comportamento diferente? Tem alguma coisa que ajude os pais a identificarem? E o que é que esses pais devem fazer? É muito difícil que em casa a criança seja um santo absoluto, né? Geralmente a gente percebe como a criança lida com o irmão mais novo, como lida com os objetos, como lida com a mãe na ausência do pai, se o pai é a grande figura de autoridade, como lida com os irmãozinhos, como lida com o vizinho que é mais fraquinho, como lida com o cachorro, enfim. É bem possível que dentro de casa, se a mãe tem a sorte, né, a chance de estar presente e observar, é possível perceber sim que essa criança às vezes abusa do poder, abusa da superioridade física e acaba tendo um jeitinho mais maldoso de ser. Aquela criança que faz piada de tudo. É a criança que na escola vai fazer piada dos colegas, né? Provavelmente, é difícil que não, né? Ela provavelmente se contenha mais onde ela sofra mais punição. Se em casa ela é mais punida, em casa ela vai evitar. Se na rua ela é menos punida, na rua ela vai realizar esse lado mais cruel, né, dela, enfim. Agora, quando vem a queixa da escola, é muito difícil para o pai admitir que tem um filho que causa dor no outro, às vezes, né? E aí vem da história de vida do pai. Quando alguém fala mal da nossa cria, está falando que a gente fez uma tarefa não muito bem feita. E dói. É muito ruim receber uma crítica aos nossos filhos, porque é uma crítica a nós, de certa maneira. Então, acho que é o momento que a família toda tem que se unir, sentar, conversar e ver exatamente que valores, que princípios que está transmitindo para os filhos.
Isso é muito importante. Conversar com o filho, falar, olha, você está sendo um pouco mais agressivo com seus colegas, o que você espera obter com isso? Né? Como é que você espera que as pessoas enxerguem você? Isso é importante para você se sentir superior? Não existe outra maneira de você se sentir superior? Talvez realizando o esporte, aprendendo um instrumento musical, enfim. Na verdade, todo comportamento ele tem uma intenção positiva por trás. Até o comportamento de agressão. Ele está querendo se defender de uma agressão e está querendo ser reconhecido, está querendo ter visibilidade, ou seja, ser popular. Não é errado ser popular. O errado é você escolher a via da agressão para ser popular. Ou seja, filho, como é que você pode se tornar popular e querido pelas pessoas sem agredir ninguém? Ou seja, qual qualidade sua você pode mostrar para o mundo? Tá certo. Priscila, muito obrigada pela presença, obrigada por essas informações tão importantes. Um programa muito esclarecedor aí para pais, para famílias. Tenho certeza que todo mundo de casa gostou, a gente te agradece. Eu agradeço. Boa tarde. Bom, e quem quiser entrar em contato com a Priscila, pode entrar em contato aqui com a nossa produção, no nosso e-mail, consulta@hittv.com.br. Eu agradeço você de casa que nos recebe todas as tardes, sempre agradeço a sua companhia e principalmente a sua confiança. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã a gente está de volta para falar sobre prevenção de doenças, 4h15 da tarde. Até lá, tchau, tchau.